Bem, caros alunos e alunas da segunda série do Colégio Miguel Couto, voltamos aqui para finalizar a aula 13. Eu sou o professor Paulo Supimpa. Vamos fechar então a aula 13D, com Adam Smith, que foi um economista, filósofo, social do iluminismo escocês, e é historicamente considerado o pai da economia moderna. Ele abordou questões como o crescimento econômico, ética, educação, divisão do trabalho, livre concorrência, evolução social, dentre outros. Então, vamos lá. Perfeito. Então, continuando, né? Lendo aí no slide, né, a máxima liberal: deixar fazer, deixar ir, deixar passar, simboliza o liberalismo econômico na versão mais pura do capitalismo, quando o mercado deve funcionar de maneira competitiva, sem interferências, taxas nem subsídios, apenas com regulamentos suficientes para proteger os direitos de propriedade. Essa doutrina econômica de Adam Smith, que se baseava no pressuposto de que os interesses econômicos do indivíduo e os interesses econômicos da sociedade eram análogos, mas acabou que essa ideia entrou em declínio, como veremos daqui a pouco. Bem, o Adam Smith foi um dos teóricos, provavelmente o principal teórico do liberalismo, principalmente o liberalismo primitivo, né? Clássico. Ele acreditava em coisas do tipo livre concorrência de mercado, individualismo e valorização do trabalho, diminuição de barreiras econômicas e medidas restritivas, valorização das leis, liberdade ideológica e liberdade de expressão, sempre priorizando a tolerância quanto aos pensadores contrários, né, aos opositores, e instituição da lei da oferta e da procura. Isto é, quanto mais produtos disponíveis no mercado, menor deverão ser os preços. E aí você vê no slide uma frase muito conhecida dele: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Eu acho que até aí dá para concordar. E no texto do slide, vamos ver, do ponto de vista econômico, o liberalismo vem da ideia do livre-cambismo, comércio livre, desenvolvida em oposição ao mercantilismo. O mercantilismo representava a intervenção do Estado sobre a economia ao criar uma série de processos protecionistas. Bem, nesse slide você tem aí um esquema representativo do liberalismo de Adam Smith. Lei da concorrência, comércio e acumulação de capital, lei de oferta e demanda, as necessidades determinam os preços, não intervenção do Estado na economia, o famoso laissez-faire, liberdades individuais, egoísmo individual correspondente a bem coletivo, direito à propriedade privada e a mão invisível, né? A mão invisível da economia de mercado, essa tal mão miraculosa. Bem, gente, lembrando que ao pé da letra o laissez-faire significa deixar fazer, né? Indicando uma atitude de deixar que as coisas tomem o seu próprio caminho,
sem que o Estado faça qualquer tipo de intervenção, né? Sem interferir nas atividades ou no comportamento de outras pessoas, né? E, no caso da economia, a intervenção do Estado, né? O laissez-faire é uma expressão em francês usada para se referir ao liberalismo. Ela está ligada à ideia de deixar o mercado agir sem interferências e ou ações do governo. A expressão se refere à política de um governo de não controlar a economia ou as empresas e deixar que as coisas se resolvam sozinhas, sem interferência. Muito defendido pelo famoso economista que estamos vendo aqui, Adam Smith. Nesse slide você vê uma das frases famosas de Adam Smith. Pediria que você lesse depois. Tem uma crítica escrita aí que eu vou ler com vocês e mais duas outras que eu vou passar via áudio. Então vamos lá. Lendo aqui comigo, por favor, do slide. A crítica se baseava no fato de que, no plano político e econômico, o liberalismo individualista parecia mais defender uma classe determinada de cidadãos, a burguesia, do que a totalidade da sociedade. E realmente isso tende a acontecer até pelo próprio egoísmo e ganância do ser humano. Perfeito? E, inclusive, isso foi denunciado mais tarde por Karl Marx. E eu acrescento, com a ideia de contratualismo, foi se firmando a superioridade do Estado justamente sobre o indivíduo. Estado esse contra o qual o liberalismo se insurgiu em sua fase inicial. Inclusive, segundo Burke, não se poderia mesmo considerar que o Estado tivesse o mesmo valor de um acordo entre partes, como um acordo num comércio de especiarias ou café ou qualquer outra coisa. Bem, e uma terceira crítica seria a seguinte: se não se pode confiar que o Estado seja virtuoso em suas ações, por que confiar que o mercado será? Nesse slide você vê um dos argumentos defendidos pelos liberais. A recompensa baseada na disposição para o trabalho e no talento. Veja aí o texto. Embora tenham os mesmos direitos jurídicos e políticos, os indivíduos devem ser recompensados de acordo com seu talento e sua disposição para o trabalho. Bem, nesse slide vamos ver aí algo mais agudo, o neoliberalismo. O neoliberalismo corresponderia a uma forma de, digamos, fundamentalismo de mercado, ou seja, o mercado concebido em termos práticos e até morais, como superior ao governo e a toda forma de controle político. Olha o perigo disso, hein? Para você refletir. O neoliberalismo, com seu fundamentalismo de mercado, pode ser associado a uma fé absoluta nesse mercado, refletindo a crença de que o mecanismo dos mercados oferece soluções para praticamente todos os problemas econômicos e até sociais. Bem, agora vamos ao texto aí do slide. Uma visão atualizada da economia política liberal clássica. O neoliberalismo fez parte de um projeto ideológico mais amplo da nova direita, que visa unir a economia do liberalismo econômico a uma filosofia social mais conservadora.
foi moldado por forças mais amplas, em especial as da globalização econômica, e teve efeito e influência mundial e ainda tem. Nesse slide a gente volta com a mão invisível, né, que foi reafirmada pelo neoliberalismo. Bem, no nível microeconômico, as empresas privadas seriam, em sua essência, mais eficazes que os organismos públicos, porque seriam destinadas por sua motivação de lucro, o que as forçaria a manter os custos baixos, enquanto o contribuinte sempre arca com as perdas públicas. Resta saber se a concorrência realmente seria real, justa, né? Transparente. Bem, continuando. As economias de mercado seriam eficazes, isso para os neoliberais, hein? Em um nível macroeconômico, porque os recursos seriam inexoravelmente direcionados para o seu uso, digamos, magentável. E ainda porque, para os neoliberais, ricos e pobres teriam mais estímulo para trabalhar. Imagina se você está acreditando nisso cegamente, né? Mas, enfim, na perspectiva neoliberal, os defeitos do governo são muitos e variados. E com isso a gente tem que concordar. Já o mercado, ao contrário, teria qualidades quase miraculosas. Com isso a gente tem que discordar. Eu estou falando aqui. Você faça a sua reflexão. Bem, continuando no texto aí do slide. Reafirma a mão invisível de Adam Smith, associando o mercado a um grande sistema nervoso capaz de regular a economia, porque pode comunicar simultaneamente um número quase infinito de mensagens através do mecanismo de preços. Essa é a perspectiva, os argumentos dos neoliberais, fundamentalmente. Bem, gente, nesse último slide eu deixo para você aí o último dos principais argumentos dos neoliberais. Vamos ver aí, por favor, no texto, né? Principalmente as marcações coloridas. Para os neoliberais, os mercados seriam mecanismos de respostas rápidas e adequadas. Com rápidas eu até posso concordar. E até mesmo democráticas. Continuando. A competição garantiria que os produtores fabricassem apenas o que os consumidores desejassem comprar e a um preço que pudessem pagar. Enfim, o consumidor seria rei. Bom, gente, eu finalizo. Crença de que os mercados proporcionariam equidade e justiça econômica. Ao contrário do poder público, o mercado daria a todas as pessoas a oportunidade de ascensão ou de cair com base em seu talento e trabalho. A desigualdade material, portanto, apenas refletiria uma desigualdade natural entre os seres humanos. Aí é que a coisa costuma ficar mais complicada e é onde reside grande foco da crítica, né, dos defensores, por exemplo, do socialismo. De qualquer maneira, se você defende um lado marxista, né, ou socialista, ou o lado liberal, ou até o extremo neoliberalismo, fique sabendo de não esquecer de levar em conta que por trás de qualquer sistema político, ideológico, econômico, vai estar sempre quem? O ser humano.
com todos os seus defeitos, suas fraquezas, seu egoísmo, sua violência, sua ganância. Bem, é pelo menos o que eu constato quando eu pesquiso sobre a história das sociedades humanas. Valeu? Ficamos por aqui, que fique aí a sua reflexão sobre a aula. Um abraço, um bom dia para todos.